Amém, povo abençoado. Se nós podemos continuar, nós temos um tempo muito curto, mas nós temos uma grande mensagem. Esta é uma grande mensagem agora. Se você abrir no livro de 2 Pedro, povo abençoado, 2 Pedro, capítulo 2. Ele promete, a partir do versículo 1 ao versículo 3, estas são as promessas que o Senhor colocou diante de vocês. O Senhor coloca sérias promessas. Se nós lemos em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 em diante, o que é realmente parte daquilo que a Bispa Margaret tocou hoje, aquele trecho da mensagem que ela tocou, do qual nós estamos falando agora. Então, ele diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, ele diz: mas também surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres entre vocês. Então ele está falando a respeito deste assunto de falsidade. Pessoas que não foram autorizadas pelo Senhor, pessoas que não foram enviadas por Deus. E ele diz que esta coisa sempre esteve na paisagem. Pessoas que não são ungidas por Yahweh, vindo de todo lugar. E ele diz que este problema tem estado lá. É isso que ele está tentando dizer aqui. Então ele diz que eles secretamente introduzirão heresias destruidoras, chegando até negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então estas são promessas de Deus. Ele promete que nestes dias pessoas virão que não se submetem ao senhorio de Jesus. É por isso que eles não terão o temor de Jesus, o temor de Deus. Ele diz que eles não se submeterão ao senhorio de Jesus. Entretanto, eles virão para ensinar vocês, para tentar pregar para vocês, irão às faculdades teológicas conseguir aqueles diplomas e tentar pregar para vocês. Ele diz que eles viriam. Ele promete aqui que nestes últimos dias eles viriam e eles introduziriam nas escrituras secretamente, ele diz, coisas que não são santos, coisas que não te focam no reino de Deus, não te focam na vinda do Messias. Ele diz que ele promete aqui que isso iria acontecer. E isto também deve mudar a forma como nós vivemos nossa vida na terra e executar o nosso cristianismo, as igrejas e os pastores, porque ele está dizendo que pastores não autorizados por Deus iriam aparecer. É isso que ele está dizendo aqui. Então ele diz que muitos deles seguiriam a sua conduta depravada e por causa deles o caminho da verdade seria difamado. Então, se você ler outras versões, ele diz literalmente que seriam pessoas imorais, que eles seriam depravados, eles seriam imorais, mas o que você vê na igreja em todo lugar agora, ninguém fala de santidade, ninguém repreende o pecado, ninguém repreende as ovelhas, ninguém as repreende, eles fazem o que eles querem. Porque se alguém é enviado pelo Senhor, é ungido pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, ele vai te dizer que Jesus é santo, então seja santo. É disto que ele está falando aqui. Mas dizendo que eles não se submetem ao senhorio de Jesus, isto é uma promessa. Ele promete isto. Estas são as promessas de Deus. Algumas delas, como nós vamos ver, é uma dicotomia, eu disse. Há dois tipos de promessas, mas deixe-me continuar lendo, então eu vou abrir. Então ele diz, na sua cobiça, estes mestres vão explorar vocês com histórias fabricadas que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. É como se o Senhor já personificou o juízo deles. Ele faz o juízo deles parecer como uma hoste celestial que está carregando
pegando um machado e amarrando-os e prontos para matá-los. Em outras palavras, ele está dizendo que isto é certo, é uma certeza. Há uma certeza, há um juízo certo de Deus vindo sobre eles. Então, cuidado esses pregadores que você vê em toda a TV global, que estão pregando outras coisas e não preparando a igreja para o reino de Deus. Deus diz que há uma certeza. Você pode ter certeza e muito certo de que o juízo deles é certo. Quão sério, povo abençoado. E quão poderoso também. Então, estas são as promessas que Deus dá. Por isso que eu digo que há duas promessas nas quais eu quero focar neste segmento aqui. A dicotomia. O juízo prometido está vindo e a promessa da glória. É aqui que eu quero focar. E ele diz que a condenação deles há muito paira sobre eles e a sua destruição não tarda. É como se uma hoste celestial já foi designada para julgá-los. Então ele diz no versículo 4 de 2 Pedro capítulo 2, povo abençoado, pois se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo, então ele diz, se ele não poupou o mundo antigo, quando ele trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas protegeu Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas, se ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá com os ímpios. Versículo 7, mas se ele livrou Ló, o homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo aquele justo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que ele via e ouvia. Então, se isto é assim, nós vemos como o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Isto é especialmente verdade a respeito daqueles que seguem os desejos pecaminosos da carne e desprezam a autoridade. Olha que eles não são submissos também. Eles desprezam a autoridade e carne. E ele diz, corruptos, desejo, carne, e então desprezam a autoridade. Então, isto é o que Deus prometeu. Estas são as promessas de Deus que o Senhor Jesus, o Messias, está pedindo para você focar nelas. E estas promessas na Bíblia são uma dicotomia, elas são duas. Uma delas é o juízo certo. Certo, com certeza. Há um juízo certo vindo aos rebeldes, aos iníquos, aos pecadores, aos perversos, aos caídos, o que quer que seja, a todo este grupo. Aqueles que compram este engano, aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus, porque ele diz, eles não se submetem ao senhorio, ao soberano Senhor. Eles não se submetem ao soberano Senhor, e este é Jesus. Então, ele promete isso. Eles exploram. Há um evangelho do estômago, ele diz, cobiça, mestres que vão te explorar com histórias fabricadas. Então, cobiça, ele fala a respeito da carne, ele está falando do evangelho do aqui e agora, de se sentir feliz, estar alegre. Eles não te repreendem, você vê a igreja em todo o mundo, eles não os repreendem, então eles são felizes. E ele diz aqui que eles vão enganar a muitos, então a tragédia está no versículo 2, vão enganar a muitos, significando que muitos vão ouvir as mensagens deles. A mensagem deles é atraente para as pessoas pecaminosas. Eu ouvi aquela parte desta conferência e eu percebi que não ficou bem explicado, porque ele está dizendo que estes pregadores, quando eles vêm pregar, eles atraem a sua natureza pecaminosa, a carne pecaminosa dentro de vocês, é por isso que muitos o seguirão. Eles apelam
para a parte mais profunda de você, que é pecaminosa, a sua natureza pecaminosa. Por isso que parece aceitável. Eles não te repreendem, é isso que ele está dizendo aqui, que eles não podem te repreender, não repreendem o pecado. Mas é impressionante que naquela promessa o Senhor então continua a partir do versículo 3, ou melhor, versículo 4. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, ele abre e ele diz que até mesmo os anjos são julgados por Deus. E vocês sabem que os anjos de Deus são superiores, são glorificados. Eles andam com glória. Eles executam maiores missões para Deus. Eles vêm para anunciar a vinda do Messias para os pastores. E então eles vêm para amarrar o diabo com correntes. Então chave abrem o poço do abismo e lançam ele lá dentro. Eles adoram diante de Deus, eles servem diante de Deus. A administração deles, eles são muito superiores comparados com o homem. Mas ele está dizendo que Deus não é respeitador de pessoas ou de posição social, status social. É isso que ele está dizendo aqui nesta mensagem da 10ª Conferência de Pastores e Ministros do Evangelho. Deus está te advertindo aqui que naquele dia ele não vai levar em consideração se você é o diretor de uma companhia. Ele não vai levar em consideração se você é um diretor de um banco, ou se você é um médico ou um advogado. Se você é um rei, ou primeiro-ministro, um presidente, o que quer que seja, um membro do parlamento, ou uma pessoa rica, mas ele disse, os anjos que na sua estirpe são mais elevados, mas ele diz que se eles caírem em pecado, ele vai julgá-los. Estas são as promessas de Deus. Eu quero colocar as duas promessas de Deus na Bíblia, a dicotomia. Uma promessa é que Deus tem que julgar o pecado, é isso que ele está colocando aqui. E ele está vindo para julgar o pecado, ele diz, ele não vai se importar com o status social, ou posição social, ou com a sua posição na sociedade, a sua riqueza. É por isso que ele traz os anjos aqui, ele diz, se Deus pôde julgar anjos, em outras palavras, o que te faz pensar que ele não pode te julgar, mero homem mortal? E este juízo é o fogo eterno, povo abençoado. E isto é sério. O tema da 10ª Conferência de Pastores e Ministros do Evangelho foi muito sério já desde o primeiro dia. Ele está prometendo que naquele dia ele não vai ter nenhuma consideração com posição social. Hey! E ele está dizendo que isto deve fazer com que você mude a forma como você vive a sua vida na terra, porque anjos são muito superiores aos humanos. Na verdade, os humanos têm uma tendência de adorá-los quando os encontra. Versículo 5, ele diz, se ele não poupou o mundo antigo nos dias de Noé, quando ele trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio e protegeu Noé, pregador da justiça, e mais 7. Novamente ele está dizendo, Deus não disse, este mundo é grande demais, será que eu vou matar todos eles? Veja a profecia do coronavírus, como que eu feri a terra. Veja a ira das minhas palavras, a ira insuportável que saiu da minha língua. O exemplo vivo está aqui para vocês. 1º de dezembro de 2015, quando eu feri a terra com coronavírus. Veja, é virtualmente inescapável isso que ele está dizendo. Todos, cada país, todos de máscaras, o que você quer? Uau! O Senhor está dizendo, o exemplo está aqui. Os mega profetas que eu enviei, eles estão cheios de ira inacreditável. O exemplo está aqui. Ai! Ele está dizendo, não,
O Senhor não vai respeitar posição social. Então isso deve te fazer mudar a sua vida. Ele não é respeitador de dinheiro, dizendo que você é rico, ou carreira, profissão, médico, professor. Ele diz, não, se ele pode julgar os anjos que são muito superiores aos humanos, quanto mais meros mortais, é isso que ele está dizendo. E então ele está dizendo que se ele tiver que julgar o mundo inteiro, ele vai fazê-lo. Mas veja o coronavírus que eu trouxe para a Terra, chegando a quase 6 milhões de mortos e todos devastados. A Terra está de cabeça para baixo agora, as economias e tudo mais. Olha isto. Então ele está dizendo que ele pode julgar o mundo inteiro, literalmente a terra inteira. É isto que o Senhor está dizendo aqui. Ele não vai considerar. Estas são as promessas de Deus. Ele promete que quando ele vier, ele tem que julgar o pecado. Ele vai julgar o pecado e a iniquidade e a apostasia e todas estas coisas que eles estão pregando aqui até o fim. E então, neste juízo, ele não vai levar em consideração posição social ou educação, professor de cirurgia, de medicina, professor de física ou astronomia, não. Então, a partir do versículo 5, ele diz que ele pode até mesmo julgar o mundo inteiro. Se eles estiverem em pecado, ele vai julgar todos eles. Veja o coronavírus. Mas naquele dia, ele vai lançá-los no inferno. E então, é impressionante que lá dentro agora está a promessa de resgatar Ló. Ele resgatou Noé e resgatou Ló. E é aqui onde nós precisamos focar. Deus promete resgatar aqueles que são obedientes, submissos a Ele, arrependidos e santos e justos, temem a Deus, eles tremem da sua palavra, eles são seu povo, seu remanescente. Agora vocês veem as duas promessas, povo abençoado. Aqueles que são negligentes, que são perversos e malignos, que caíram em apostasia na igreja. E aqueles que estão no temor de Deus, são reverentes a Ele, eles temem a sua palavra, eles tremem da sua palavra, eles andam em santidade e justiça, da mesma forma como Ele protegeu Noé e Ló. Ele promete que ele vai proteger. E vai fazer deles um exemplo daquilo que vai acontecer com os ímpios, significando o mundo que ele julgou que era pecaminoso. Ele está prometendo juízo vindo aos ímpios, vindo aos negligentes, vindo aos rebeldes, aqueles que não querem se submeter ao senhorio de Jesus. É impressionante. Veja a igreja deste dia presente globalmente. Eles jogaram a santidade para fora e eles estão empurrando outra agenda agora. Como vocês podem? Quando Jesus morreu pela igreja, como você pode desviá-la? Eles estão andando no caminho largo. Não há repreensão naquelas igrejas. Não há arrependimento. Todos simplesmente entram, então está tudo bem, então eles vão para casa e tudo está bem. Ninguém pergunta, por que você está vestido assim? Impressionante, povo abençoado. Estas são as promessas nas quais ele nos disse para focar. O tesouro da sua vida é a Bíblia. Porque quando você agora vê as promessas de Deus, Ele prometeu julgar o pecado, você fique longe do pecado. Ele prometeu julgar a rebelião, como o tempo todo a Bíblia está cheia de Deus julgando a rebelião. Ele promete julgar a iniquidade. O tempo todo, toda a Bíblia, desde Gênesis, está cheio de Deus julgando a iniquidade. Ele promete julgar o pecado. Toda a Bíblia está cheio de Deus julgando o pecado. Então ele diz, fique longe de todas estas coisas. Porque ele está dizendo, o juízo
é certeza, é certo, é dado, é garantido. Entretanto, neste outro lado ele está dizendo, aqueles que são humildes, aqueles que são abençoados, santos, aqueles que são nascidos de novo apropriadamente, aqueles que estão seguindo-o em reverência, vivendo vidas santas. Na verdade, ele fala a partir do versículo 9, se isto é assim, então o Senhor sabe como livrar os piedosos da aprovação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então ele está prometendo o dia do juízo. Isto é sério, povo abençoado. Então Deus promete resgatar o seu povo, redimir o seu povo, jamais abandoná-los, fortalecê-los, dar provisão, prover as suas necessidades, responder às suas orações, fortalecê-los quando eles estão fracos. Ele faz com que todas as coisas ao redor de suas vidas cooperem para o bem e eles acabem bem no céu. Ele promete liberdade, libertação do pecado. Ele promete proteção. Ele promete estar com eles eternamente, significando que ele virá para eles e ele vai levá-los para a eternidade enquanto ele julga o mundo. Muito sério, povo abençoado. Então, como então nós amarramos isto com a visão? Como nós amarramos isto com a visão dos peixes que morreram? Os peixes brancos que eu compartilhei com vocês a visão quando o Senhor me levantou e eu vi o mar. E então muitos peixes haviam morrido na superfície. E eu disse que isto é um presságio. Isto fala a respeito da dispensação da tribulação e da grande tribulação. Como então você agora amarra estas promessas de Deus a isto? Número 1. Vocês veem muito claramente o Senhor dizendo que para aqueles que são humildes e obedecem a sua voz falando agora, eles vão entrar no arrebatamento da igreja. Lembrem-se que é para o seu coração que o Senhor está olhando. A santidade em você, porque o que está no seu coração é o que faz você viver da forma como você vive, vestir-se da forma como você se veste, andar do jeito que você anda, falar do jeito que você fala, ter os amigos que você tem. Então, aqueles que obedecerem à voz que Deus esmagadoramente colocou toda a evidência sobre toda a terra e o universo, que estes são aqueles a quem vocês devem ouvir. Ontem, nós simplesmente viemos e cumprimentamos a igreja, 2 aleijados levantaram. Ai, ai, ai. 2 aleijados levantaram e andaram, 2 ouvidos surdos abriram. Quão maravilhoso, povo abençoado, quando a igreja lá fora está muito seca e morta. Totalmente morta, muito seca e totalmente morta. E entretanto aqui, a glória prometida, ele veio até nós com a promessa. Então, como você põe isso dentro do contexto da visão dos peixes? Os peixes brancos que morreram e eles estão boiando na superfície do mar, os santos que tinham sido mortos. Aleluia! Ele diz o seguinte, povo abençoado, passo a passo. Primeiro de tudo, Colossenses capítulo 2, versículo 17, ele diz... É por isso que eu disse que esta é uma longa mensagem. Então, como você pega estas promessas de Deus, e então as contextualiza e as coloca dentro da visão dos peixes que morreram? A conversa mais recente que Deus está tendo com a igreja. E eu disse, os peixes que são brancos, que eu ainda posso ver agora, que morreram. Eles morreram no mar, eles representam os santos. Os santos que tornaram-se nascidos de novo na tribulação, e quando a grande tribulação veio, então eles foram assassinados, foram mortos pelo anticristo. Como você agora pega isto e contextualiza isto dentro do contexto das promessas de Deus, passo a passo? O livro de Colossenses capítulo 2, povo abençoado, Colossenses capítulo 2, versículo 17, isto é o que ele diz.
Ele diz, Colossenses capítulo 2:17, povo abençoado, ele diz: estas coisas são sombras das coisas que haveriam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que todas estas coisas que você vê, que estão colocadas na Bíblia aqui, elas são sombras daquilo que está vindo. Elas são promessas daquilo que está vindo. Elas prometem aquilo que está vindo, povo abençoado. Então, no contexto dos peixes que morreram sobre o oceano, a visão mais recente de Deus. E eu vou compartilhar com vocês hoje o que o Senhor falou nesta noite passada. Eu vou compartilhar com vocês. Abram comigo, povo abençoado, em Romanos capítulo 8, livro de Romanos capítulo 8. Como que nós relacionamos isto com a visão de Deus para que nós possamos entender o que o Senhor está dizendo? O alerta que o Senhor está levantando. Romanos capítulo 8, povo abençoado, a partir do versículo 31, ele diz o seguinte, ele diz, o que diremos então diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, este é o Filho, de graça todas as coisas? Olha isto! Estas são as promessas de Deus, povo abençoado, as poderosas promessas de Deus. Versículo 33, ele diz, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ele está falando a respeito do seu povo escolhido e as características deles. Eu já preguei um sermão sobre isto. As características deles, se você quer saber se Deus escolheu você, você descobre que os seus desejos, primeiro de tudo, você é totalmente submisso ao Senhor. Você é totalmente submisso à voz do Senhor, à palavra do Senhor, ao Senhor. Você é submisso ao Senhor até o ponto em que os teus desejos, que Ele vai conceder os seus desejos, Ele vai te dar os desejos do seu coração, porque os seus desejos agora se tornaram os desejos de Deus. Eles estão alinhados com a vontade e a agenda de Deus de santidade, justiça, reverência, temor de Deus, todas estas coisas. É por isso que ele está chamando o seu povo escolhido. Quem então são aqueles que os condenará? Ele diz. Ok, antes disso tem o versículo 33. Quem acusará aqueles que Deus escolheu? E eu já ensinei para vocês as características do povo escolhido de Deus. Eles se submetem a Ele, eles ouvem a Ele, eles o obedecem e o seguem. Eles são muito arrependidos, eles são santos e eles são muito sensíveis à voz dele. Então ele diz lá, se é Deus quem os justifica, então quem os condenará? Ninguém. Cristo Jesus que morreu, e mais do que isso, que ressuscitou e voltou à vida, e está à direita de Deus, e também está intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu agora estou olhando estas tremendas promessas, as promessas de Deus, a mensagem da 10ª Conferência de Pastores e Ministros do Evangelho. Eu estou olhando para isto dentro do contexto da conversa mais recente do céu, a visão dos peixes que morreram no mar, na superfície. Ele diz, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Isto é muito poderoso, povo abençoado, extremamente
extremamente poderoso isso aqui. Ele está dizendo que se você falhar em entrar no arrebatamento, se qualquer, por algum motivo, falhar em entrar no arrebatamento da igreja, será insuportável na outra dispensação, na dispensação vindoura. E ele está dizendo muito claramente aqui que as ovelhas que eu vi, que haviam sido devoradas, elas são agora os peixes que você vê flutuando sobre a superfície do mar. Quando foi dito a elas para renunciar à fé delas em Jesus e adorar o anticristo, e há uma grande lição para esta geração bem aqui, quando foi dito a elas para renunciar a Jesus e adorar o anticristo, elas rejeitaram isto, e elas decidiram continuar em justiça e santidade e no temor de Deus e submetendo-se a Jesus e a Deus Pai. Por quê? Porque elas sabiam que quando elas andam na vontade de Deus, seguindo o Senhor, as instruções de Deus, sem hesitar, nada pode separá-las de Cristo. É por isso que elas foram mortas, porque a alma delas foi diretamente para Cristo. Quando elas estavam vivas, elas estavam com Cristo. Quando elas morreram, elas foram para Cristo. E ele diz, a tribulação chegou até elas, mas não as separou de Cristo. As angústias chegaram até elas, a calúnia e o abuso, a zombaria, a difamação e o que quer que seja, e elas não negaram. A tribulação veio de encontro a elas, mas não as separou de Cristo. A fome veio porque elas não podiam comprar nada. Vocês podem imaginar o tipo de personalidade que é o anticristo. Vocês podem ver a forma como o mundo está se modificando muito rapidamente e se preparando e amadurecendo para ele aparecer, para ele assumir o controle. Simplesmente veja suas notícias. A Bíblia diz que ele vai ter autoridade. Deixe-me pular um pouco para Apocalipse 13 imediatamente, então voltamos para Romanos 8. Apocalipse capítulo 13, veja o que ele diz aqui. Todas as tribos, todos os povos, abram comigo em Apocalipse 13. Ele diz, versículo 7, foi-lhe dado poder para guerrear contra o povo santo de Deus e para vencê-los, significando, você não pode sobreviver, você não pode suportar, você tem que ser vencido por ele. E isso significa que quando os dois profetas de Deus apareceram em cena e eles anunciaram para a paisagem e eles estão anunciando a vinda do Messias. Eles estão anunciando a vinda do reino de Deus. Este anúncio não é discutível nem debatível, é isto que o Senhor está dizendo. É um comando para se arrepender, é um comando para ser santo, é um comando para ser justo. Por quê? Porque ele está dizendo que imediatamente quando aqueles que obedecem esta voz, a voz que está falando, assim que eles entrarem no céu da forma como eu vi, imediatamente quando eles entrarem, então aqueles que não obedeceram, mesmo que você mude de ideia e torne-se nascido de novo, o Senhor Deus dá poder para o anticristo te atacar, te vencer e te matar, porque você não ouviu a voz que eu enviei antes da tribulação. Esta é uma séria revelação aqui, que agora mesmo, enquanto o Senhor está falando, não importa quão sutil, não importa quão suave possa ser a voz dos dois profetas de Yahweh, e eu não acho que é suave de forma nenhuma.
que se você ouvir agora, você entra no céu, porque o céu os enviou. Mas se você não ouvir, ele está dizendo que quando a tribulação vier, mesmo que agora você seja nascido de novo, Deus vai enviar o anticristo para te atacar, te vencer e te matar. Por quê? Porque você não ouviu. Porque o tempo para entrar no céu sem ser morto era lá. Isto é impressionante, povo abençoado. Absolutamente impressionante. E então ele continua dizendo: e foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo. Ouça isto agora. Todo povo, língua e nação. Significando que não vai ter onde esconder. Este personagem vai ter controle sobre cada nação. Então você não pode dizer: eu estou fugindo para este país porque eu sou um cristão e é lá onde os cristãos estão se escondendo. De forma nenhuma. Então isto é sério, povo abençoado. Os peixes brancos que eu vi que estavam mortos e flutuando na superfície do mar, o mar são as nações. Em linguagem de revelação bíblica, o mar são as nações. É por isso que quando eu vi o anticristo vindo, ele saiu de dentro do mar. E ele está dizendo aqui muito poderosamente, povo abençoado, Romanos capítulo 8, enquanto nós continuamos, ele está dizendo, versículo 37, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, este é Jesus, porque eu estou convencido de que nem a morte, agora veja o que aconteceu com aqueles peixes, o que acontece com os santos na grande tribulação, aqueles que podem suportar decapitação para poder adorar. Mas você vê agora o cristão deste dia presente. Quando você diz para eles, vista-se bem, não se vista assim, não faça isto. Eles acham que é demais para eles, os meus amigos vão me rejeitar. Se eu me tornar santo demais, o meu escritório vai me mandar embora e eu vou perder o meu emprego se eles checarem as minhas roupas. Eles não podem suportar perseguição por Cristo. Como então eles vão suportar a decapitação? Entretanto, os peixes que eu vi, os santos que o Senhor me mostrou que foram mortos, representados pelos peixes boiando, os peixes brancos, os peixes santos, aqueles peixes justos, arrependidos e santos que estão boiando na superfície, eles estão representando o povo santo, os santos, que foram massacrados e assassinados por adorar a Jesus. Nada os separou de Jesus. Veja o que ele diz aqui no versículo 38, ele diz o seguinte: porque eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, aleluia, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isto é o que descreve aquela visão que o Senhor me mostrou há poucos dias atrás, dos peixes brancos que estão totalmente devorados. O devorador devorou o estômago deles assim, e eles estão boiando na superfície. Eles foram massacrados. Os santos que serão mortos por adorar a Jesus e por permanecerem firmes pela palavra de Deus na grande tribulação. Isto é o que os descreve, que quando eles trouxeram morte, eles não mudaram, eles não renunciaram a Jesus. E se era morte ou vida, nada pôde fazê-los renunciar a Jesus, separá-los dele. Nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nenhuma criação não puderam separá-los de Cristo. Eles preferiram ser mortos e ir estar com Cristo. Vocês viram que o Senhor prometeu na Bíblia, as promessas de Deus na Bíblia, povo abençoado. Ele está dizendo, se você seguir cuidadosamente esta escritura aqui, ele está falando a respeito da segurança da sua salvação quando você obedece
obedece à voz de Deus e você anda em justiça e você se arrepende e você é santo e você tem reverência e você treme diante dele. Ele está assegurando para eles salvação eterna. Agora aí está. É aqui onde na Bíblia você tem salvação eterna com a seguinte condição: que você obedeça ao Senhor. Não importa o seu ambiente, não importa o que os seus amigos vão dizer. Você tão somente anda com o Senhor no temor de Deus. Você treme diante do Senhor. Você teme o Senhor. Você é santo e justo. Ele está prometendo para eles uma segurança de uma salvação eterna. E Ele está prometendo que nada pode separá-los de Deus, o que é verdade, porque eles são santos. Entretanto, para o resto do mundo, o pecado vai separá-los de Deus, até mesmo na igreja deste dia presente. O pecado e a iniquidade vão te separar de Deus. A apostasia que você vê na igreja hoje vai te separar do amor de Deus. Este é um assunto sério, povo abençoado. E o Senhor promete tão claramente aqui. E em Hebreus capítulo 6, Ele também promete os perigos da apostasia. Estas são as promessas que o Senhor está colocando diante de vocês, povo abençoado, para que vocês possam mudar a sua vida nesta terra, na 10ª Conferência de Pastores e Ministros do Evangelho, uma linda conferência lá. Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6. Olha isto. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e foram participantes do Espírito Santo e provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Isto soa para mim mais como a igreja que você vê no Quênia hoje. Deus está prometendo que vai ser impossível para você entrar no céu se você recebeu tudo isto e então cair em apostasia novamente. E então dar as costas ao arrependimento. Ele diz: será impossível, porque para a sua própria perdição eles crucificaram novamente o Filho de Deus e o expuseram à vergonha pública. Pois a terra que bebe a chuva que cai frequentemente sobre ela e produz fruto que é útil para o seu dono, para o propósito para o qual ela foi cultivada, recebe bênçãos de Deus, mas a outra bebe água, não produz fruto, e então ele diz: espinhos e abrolhos, é amaldiçoada por Deus. É isto que Deus promete na Bíblia. Estas são as promessas de Deus, que se você recebe Jesus, você vê os aleijados andando, a nuvem de Deus, a chuva está caindo, você vê os maravilhosos mensageiros de Deus prometidos na Bíblia. Você ver tudo isso e cair é impossível. Deus promete. Eu falei isso por todo mundo quando eu li esta escritura. Se eu fosse você, eu diria para eles grifarem a palavra impossível, significando não será possível de forma nenhuma ser trazido de volta ao arrependimento. Estas são as promessas de Deus que Deus colocou na escritura com o propósito de transformar e mudar a sua vida nesta terra. Muito poderoso, povo abençoado. E a bendita certeza da salvação eterna para aqueles que tremem dele, obedecem, submetem-se a ele, ouvem ele, são sensíveis à sua voz, sensíveis aos seus requisitos, às exigências de Deus. Uma outra coisa que o Senhor promete, ele promete que o anticristo virá. O anticristo, nós lemos um pouco sobre ele, ele virá. Isso quer dizer que ele virá. Isso quer dizer que se você for sábio, você vai ouvir esta voz e se preparar bem e entrar no céu. Em Apocalipse capítulo 13, você vê a partir do versículo 1 que ele vai subir do mar. Apocalipse capítulo 13, versículo 7, ele vai matar os santos, cujo objetivo é mudar a forma como você vive para que você possa entrar dentro da segurança do arrebatamento da igreja. Os aleijados estão andando
andando. Quão lindo, quão poderoso, povo abençoado. Quão poderoso, quão tremendo. Os aleijados estão andando. E qual é a outra promessa? Enquanto eu começo agora a encerrar. Se você ler Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8, ele diz o seguinte: